Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Estevão Secato, começa agora mais um episódio do Virando a Mesa, hoje com Leonardo Coelho, CEO da Americanas. Léo, prazer ter você aqui com a gente, finalmente, né? Finalmente, eu estava te Conseguimos enrolando. laçar o Léo aí. Obrigado, cara. Eu que agradeço, obrigado pela paciência, né? A gente está tentando marcar isso aqui, já tem, sei lá, deve ter um ano Um ano. praticamente. É. Mas que bom que deu certo. Deu certo, né? Na sua vida tá fácil, tá simples a vida, né? Tá divertido. Tá tranquilo. Tá Ô, Léo, divertido. pô, conta um pouco pra gente assim, tua história, cara. Como é que você fez na vida? Você foi da Álvares Marçal há muitos anos, líder em reestruturação. Conta um pouco da tua história, depois a gente entra no caso emblemático. Tá bom. Bom, eu sou sul-mato-grossense, então eu saí do Mato Grosso do Sul para estudar no estado de São Paulo em 1990. O primeiro trabalho que eu tive foi como pesquisador na Universidade Estadual de Campinas, enquanto eu cursava a graduação lá. E na sequência disso surgiu a possibilidade de fazer um estágio numa multinacional alemã, que é a Siemens. Você fez a graduação em quê? Engenharia? Em economia. Economia. E na Siemens eu fiquei 13 anos. Entrei como estagiário, fiz meu programa de trainee lá, que chamava Programa de Talentos, de Desenvolvimento de Talentos, em 1996, no milênio passado. E aí, nesse período, eu saí de lá depois de 13 anos como CFO de uma das divisões da área de energia. E foi um lugar que eu aprendi muito, porque a Siemens é uma empresa de 1847, muito focada em processo. Isso foi muito importante para a sequência da minha carreira. Só que eu saí em 2008. E logo no começo da carreira é importante você aprender processo. É muito. E uma empresa alemã é muito disciplinada. Isso ajudou muito na sequência, ajudou muito a minha vida na Siemens e na sequência da minha vida profissional também. E eu resolvi sair de lá em maio eu comuniquei minha saída para a Siemens em maio de 2008, só que o ano fiscal da Siemens vai até setembro, ele fecha em 30 de setembro. Então eu falei, eu estou saindo, mas eu vou sair em outubro. Em junho, julho de 2008, o mundo colapsou, né, com Lehman Brothers. Sim, e tal. Subprime. E eu fui trabalhar exatamente com isso. Mas quando você saía, você queria trabalhar com isso já? Eu saí para trabalhar com ativos que o Banco BNP Paribas tinha executado em nível mundial e eles estavam montando equipes para gestionar esses ativos. Então já era uma espécie de turnaround de ativos que não tinham performado ali no run-up da crise. Uhum. Fiz isso durante 3 anos, não era funcionário do BNP Paribas, era funcionário das empresas que estavam... Das investidas. Que não eram nem investidas deles, né? Eles deram dinheiro para fundos de investimento, esses fundos de investimento deram as ações em garantia ao empréstimo feito pelo BNP Paribas, e quando os fundos não conseguiram performar naquela crise, não houve outra alternativa a não ser o BNP manter, né, uma estratégia de execução dessas ações e tentar retirar o máximo de valor possível desses ativos. Que tipo de empresa? Quais? Eram ativos industriais. Os que eu cuidei de 2 tipos de ativos. Ativos industriais, exatamente por causa dos meus 13 anos de Siemens, e depois ativos do agronegócio, aí muito mais ligados à minha essência sul-mato-grossense lá. Mas foi aí que eu comecei a trabalhar com restauração. E em 2011 veio um caso emblemático de reestruturação no agronegócio, que foi da Agrenco, né, uma empresa listada em bolsa também, que teve um problema grande ali problema grande ético ali com uma operação da Polícia Federal, não me lembro mais o nome. Toda a alta gestão da Agrenco foi retirada das funções e eles colocaram um time novo para gerir a Agrenco, e foi aí que eu entrei já como funcionário, como colaborador da Álvares Marçal, por onde eu permaneci por outros 13 anos praticamente. E aí veio Americanas na sequência. Caramba, e como é que foi? E nesses 13 anos de Álvares Marçal, tiveram casos assim cabeludos, emblemáticos? Vários, mas assim, posso citar 3. A Agrenco mesmo foi um caso bastante difícil, exatamente por conta desse componente político, né, quase criminal aí que envolvia aquele momento de O que a Agrenco fazia? Como é que era? A Agrenco era uma trader de soja, que também tinha uma parte industrial. Então ela tinha 3 plantas no Brasil para esmagar e fazer biodiesel, óleo. Então era uma indústria muito bonita. Assim, como desenho, né, como conceito, era uma indústria muito bacana, muito bonita. Mas não funcionou como negócio. Então esse acho que foi um caso bastante interessante.
Um outro caso interessante que não terminou em recuperação judicial, mas um caso de reestruturação, que foi o caso da própria Queiroz Galvão, né? A construtora Queiroz Galvão, que foi das 4 grandes ali, foi a única que não fez nenhum tipo de acordo de leniência com o Ministério Público. Sofreu bastante por causa disso, mas conseguiu reestruturar a sua dívida e conseguiu sair do outro lado. Foi uma reestruturção extrajudicial. Não foi nem extrajudicial, foi fora do judiciário mesmo. Foi bilateral com os credores, com todos os credores. Foi um processo que teve desinvestimentos, foi um processo que teve dação e pagamento, então foi um processo bem interessante. E o último fez a operacional também lá? Lá não fiz operacional, não. Lá foi só financeira. Na Agrenco também foi financeira. Financeira e operacional. Na Agrenco eu cheguei a ficar ali como CFO da Agrenco por 3 meses. Né? E agora o mais recente, a própria chegada na Americanas, que eu acho que também é um caso interessante. Sim. E como é que foi? Você estava lá trabalhando de boa e falou, ferrou, você tem que assumir a Americanas. Como é que foi esse processo? Foi interessante. Eu tinha, no meio da pandemia, em 2020, eu já vinha fazendo reestruturação há mais de uma década. E tinha feito basicamente muita coisa de varejo desde 2014. E, para ser honesto, eu queria fazer alguma coisa diferente. Então, com aquela história de pandemia, eu comecei a estudar um pouquinho e falei, poxa, acho que tem espaço aqui para a gente montar dentro da Álvares e Marçal um segmento de esporte e entretenimento, né? De consultoria, não somente reestruturação, mas consultoria voltada ao segmento de esporte e entretenimento. É interessante, porque na época não tinha quase SAF. Ninguém falando nisso, não tinha negócio de SAF. Não. E depois vieram vocês e na sequência vieram outros players. A KPMG veio na sequência. KPMG acho que já estava até para ser bem preciso, acho que a KPMG já estava um pouquinho antes. Ela estava com um caso no Vasco da Gama. No Vasco. O Francisco Clemente estava tocando exato, lá. Exato. Francisco. Foi logo depois que eu saí da KPMG. Ele falou, você vai sair agora, a gente está fechando com o Vasco. Eu falei, cara, não deu. Francisco é um cara sensacional. Então, acho que a KPMG começou um pouquinho antes, a gente foi logo na sequência, depois o Cláudio Prakovnik, que agora tá montando a bolsa lá no Rio de Janeiro, veio com a Win the Game, né, em parceria com o BTG. Sim. Logo na sequência, a XP também começou a entrar mais com viés, não de consultoria, mas de colocar dinheiro mesmo no negócio. Então, a gente participou ali na montagem, eu diria, dos primórdios da profissionalização desse mercado de consultoria para esporte e entretenimento, inclusive ajudando, né, na formulação da lei da SA do futebol. Então, eu tinha basicamente feito isso. Estava no dia 11 de janeiro, o dia do fato relevante da Americanas. Eu estava no aeroporto de Confins, lá em BH, tinha acabado de sair de uma reunião no Cruzeiro, ali na preparação do processo de recuperação judicial. Estava o Ronaldo nessa configuração já? Já estava o Ronaldo, mas nessa reunião o Ronaldo não estava. Estava o Gabriel Lima, o Alexandre Cobra. Ele saiu o Ronaldo saiu do... Hoje? Hoje eu acho que saiu. Hoje ele vendeu a participação dele. Mas naquele momento era basicamente estudar como é que a gente tinha um processo ali de maximização de valor via recuperação judicial. E aí eu chego no aeroporto de Confins, leio, né, chego perto das 5 horas da tarde, leio o fato relevante, pego e ligo para o Marcelo Gomes, presidente da Álvares, e falo, pô, Marcelo, vocês estão olhando isso, né? E o Marcelo falou, pô, estamos, mas por quê? Né? Tá querendo voltar para a reestruturação? Eu falei, não, só que, pô, Americanas não dá para não olhar. E aí a gente tinha uma viagem da Álvares e Marçal para Israel, já agendada há muito tempo, uma viagem de trabalho, para conhecer ambiente de inovação, e tinha muita coisa de entretenimento que eu queria ver. E fui para lá. Chego em Israel, o Marcelo me liga e fala, olha, estão precisando de um CEO na Americanas, a gente está pensando, tem que ser uma posição estatutária, a gente está pensando... Estatutário. A gente está pensando em colocar o seu nome, mas queria te ouvir. Eu falei, vamos em frente, Americanas, eu te falei lá no dia 11 de janeiro que não dava para dizer não para Americanas, então vamos lá. Encurtei minha viagem lá em Israel, voltei correndo para o Rio de Janeiro para fazer as entrevistas, e aí no dia 15 de fevereiro eu sou formalmente anunciado como CEO das Americanas. E fiquei lá basicamente primeiro ano como sócio da Álvares e Marçal e CEO, né,
da Americanas, e aí logo na sequência já me desliguei da Álvares e Marçal, vendi minha participação na sociedade e hoje estou integralmente na Americanas. E como é que foi esse processo de contratação? Porque como é que foi? Na época, com que ano que foi isso daí? Foi 2022? 23. 11 de janeiro de 23 foi fato relevante e eu cheguei faz 15 um ano de e janeiro. meio, né? Um ano e meio. Como é que foi essa... Foi uma denúncia feita pelo ex-CEO, né? Que era o do Santander lá, esqueci. Sérgio fugiu o Rial. nome, Sérgio Rial. E aí ele denunciou. Como é que foi isso, cara? Como é Tem uma peça do Ministério Público Federal que está pública aqui, basicamente os últimos, que é a peça onde eles explicam as prisões, né, que eles deflagraram há mais ou menos 2 meses atrás, 3 meses atrás. Tem mais do que isso, uns 4 meses atrás. Nessa peça, as últimas 10 páginas relatam exatamente esse momento da crise. É quase uma peça de ficção. Aquilo ali claramente daria um roteiro de Netflix muito, muito fácil. Mas talvez tenha. O que aconteceu ali foi o seguinte: você tinha uma companhia que não performava, tá, já há muito tempo. Não performava operacionalmente. Houve, e eu não vou fazer juízo de valor, mas por qualquer razão que seja, houve negligência, né, da gestão em resolver a situação e dar transparência ao mercado, né, e ao conselho e aos acionistas, que era obrigação da gestão. Não fizeram, montaram uma máquina ali basicamente de fraudes, perpetuaram, né, essa fraude aí por quase uma década. E na saída do ciclo desse CEO, né, que era o Miguel Gutierrez, ele imaginava que a saída dele, ele provavelmente imaginava que a saída dele seria a entrada de alguém do grupo de gestão, né, e que, portanto, teria tempo... perpetuar ou arranjar uma forma de desarmar o que eles tinham montado, né, em termos de fraude no tempo. Quanto tempo eles ficaram lá? Mais de 20 anos o Miguel. Mesmo grupinho? Aí você tem pessoas entrando e Caramba. saindo, mas assim, a liderança, mais de 20 anos. E aí, nesse processo todo, quando os acionistas decidem trazer o Sérgio Rial, exatamente para dar uma pegada diferente para o varejo. Você conhece bem varejo. Varejo é talvez um dos segmentos mais dinâmicos da atividade. No meu tempo de indústria lá na Siemens, você vendia um transformador, né, você ia saber de fato se aquele transformador gerou resultado ou não 2 anos depois, né, que vinha toda a fase de desenho, fabricação, transporte, teste. Então, 2 anos você fala assim, pô, acertei na conta, errei na conta. O varejo é no mesmo dia. O varejo é pulso, né? Então, com esse dinamismo todo, a ideia era trazer o Sérgio Rial para impulsionar a parte financeira do ecossistema da Americanas. Americanas, a gente fala em Americanas, pensa nas lojas, pensa na americanas.com, mas tem muito mais do que isso. Você tem a AMI, que era financeira, a gente está pivotando um pouquinho a AMI hoje. Você tem Hortifruti Natural da Terra, você tem Puquê, Imaginário, então tem muita coisa ali dentro, né? Tudo no mesmo grupo. E aí o Sérgio veio basicamente para impulsionar esse ambiente com uma ótica financeira, né? Só que ele chega, nos primeiros dias ali, né, o pessoal que era o primeiro nível do Miguel chega para explicar para ele que tinha já uma perda de performance grande no quarto tri de 2022. E ele resolve entender esse processo. E à medida que vai entendendo, fica cada vez mais claro que não é um problema de performance, é um problema de registro contábil, né, de tudo aquilo que tinha acontecido lá. Não dava para falar em fraude. Ele não tinha elementos ali em 10 dias, né, de trabalho para falar em fraude. Foi nessa velocidade. Foi. Ele chegou 1º de janeiro, 2 de janeiro, e dia 11 de janeiro é o fato relevante. Então, aí foram 10 dias, basicamente, 10 dias corridos, né, intensos, em que ele e o André Covre, o CFO à época, tentam entender ali o que está acontecendo, chegam à conclusão de que tem algo errado, mas em 10 dias não dava para investigar. O Comitê Independente de Investigação, que foi criado depois para investigar a fraude, levou 1 ano e meio, né? Então, em 10 dias era humanamente impossível para ele e o André terem a total dimensão do problema. Mas, obviamente, né, executivos experientes, como os dois são, eles sentiram que tinha algo errado. Falaram, bom, o que a gente consegue comunicar? Conseguiam comunicar inconsistência. Mas uma pergunta.
E por que eles... Eu não sei por quê, mas por que eles comunicaram isso ao mercado e não foram buscar as respostas antes? Foi um... Dever de diligência. Acho que a minha... Estou falando com a minha leitura. Então, acho que tem uma ressalva importante aqui. Eu jamais conversei nem com o André, nem com o Sérgio Rial sobre isso. Tá. Aliás, acho que encontrei o Sérgio Rial 2 vezes na vida, as 2 vezes lá em sessões da Câmara, na verdade, numa audiência da Câmara, uma audiência do Senado na Comissão de Assuntos Econômicos. Então, nunca conversei com ele sobre isso. Mas a minha leitura eles viram que tinha algo errado. Poxa, a gente vem com históricos, né, muito sólidos aqui de vida profissional. Nosso dever de diligência, nosso dever de fidúcia aqui, enquanto estatutários da Americanas, é dizer ao mercado que a gente sabe. A gente não sabe muito, mas sabe que está errado. Então vamos avisar que está errado. Agora, perfeito. Eram problemas de lançamentos contábeis, depois a gente vai entrar nesse detalhe, mas também a performance estava ruim, de fato. Mas não dava para saber em 10 dias, né? Porque lembra o seguinte, o que era a fraude? A fraude era exatamente você transformar uma performance muito ruim numa performance muito boa sob a ótica do mercado. E eu estou falando sob a ótica do mercado, olha só, ninguém, né, de bancos, ninguém de auditorias, ninguém de investimento, de acionistas, ninguém de investidores conseguiu enxergar essa fraude antes. Por quê? A gente estudou muito essa história. E o nome dessa fraude, né, a conceituação dessa fraude é Management Override of Internal Controls. Manipulação dolosa de controles internos. Então, tudo aquilo que era demonstrado pela empresa para todos os stakeholders mostrava uma empresa saudável. Então, para o Sérgio Rial e para o André Covre, em 10 dias, falarem, pô, essa empresa não está saudável, acho que era difícil. O que ele podia dizer é o que ele falou. Realmente tem um problema aqui no balanço. Vou chamar de inconsistência contábil, porque eu não sei se isso é um problema que afeta a caixa ou não afeta a caixa, né? E vou deixar isso público. Acho que talvez a grande... Essa é uma fraude interessante, porque ela usa 2 instrumentos relativamente simples. Ela usa mais, mas os 2 principais instrumentos são relativamente simples. O VPC, a verba de propaganda cooperada, típico do varejo, todo mundo usa, e o risco sacado. Então, as ferramentas são simples, mas a forma como as ferramentas foram usadas e a forma como se geriu, né, todo o processo de manipulação de controles internos é que foi bastante complexo. Então, 10 dias realmente não dava para ter ideia de tudo. E aí, nessa história dos últimos 10 páginas lá das peças, contou essa fase que ele entrou e saiu da empresa? Conta basicamente isso. Que ele chega, tem uma reunião começa a trabalhar, e 2 das pessoas envolvidas chegam e falam assim, olha, chegam, na verdade, nem para o Sérgio, eu acho que para o André Covre, falam, a gente tem um problema aqui, né? Essa é a situação de balanço e a gente tem essas posições aqui erradas. O André entende e, como um cara muito experiente, fala assim, mas isso aqui é uma fraude. E aí o negócio fica meio estranho e tal, voltam no dia seguinte, né, tentam explicar de novo pro André, o André fala, isso aqui é fraude. E chama o Sérgio Rial e começam já a ajustar. É isso que está grosseiramente descrito ali na peça. E aí, nesse mês, você foi contatado, e como é que foi esse processo de contratação? Com quem que você interagiu? Eu fui entrevistado pelo conselho, basicamente o conselho todo de administração. Quem que é o conselho hoje? Na época era Cláudio Garcia, que continua hoje, Eduardo Sajoro, que continua hoje, o Beto Sicupira, o Paulo Leman, Sidney Breyer, Vanessa Lopes e Mauro Muratório Notti eram os conselheiros naquela época. Depois disso, teve uma reformulação do conselho, saiu o Mauro, entrou no lugar dele o Pierre Morrot. Depois disso, o Pierre pediu para sair no final do ano passado e no lugar dele veio o suplente, que era o Célio Almada. Só que hoje o conselho já está numa formatação toda diferente desde um mês atrás. E aí você fez lá o processo de seleção, quer dizer, tinham outros nomes, provavelmente. Provavelmente. E, pô, fecharam com você. E aí como é que foi? Fecharam comigo no dia 15, dia 16 eu cheguei, dia 6 de fevereiro eu cheguei para trabalhar na Americanas.
E aí na volta de Israel, eu já tinha começado a desenhar o que eu deveria fazer ali dentro. E eu dividi meu plano de chegada ali em 3 grandes blocos. O primeiro bloco era claramente o mais importante e foi o que tomou ali meus primeiros 6, 7 meses dentro da Americanas. E a gente depois veio a nomear esse bloco de estancar a crise. Esse bloco tinha 3 subdivisões. A primeira era investigação. E a decisão foi: a Americanas não vai investigar, né, nada, mas vai dar a todo mundo que está fazendo essa investigação acesso completo e restrito a ter as informações que precisam para desvendar o que aconteceu aqui dentro, sob a ótica, inclusive, criminal. Então, isso a gente colocou toda a informação à disposição do Comitê Independente de Investigação, do Ministério Público Federal, Polícia Federal, CVM, B3, mais tarde da própria CPI. E a gente tomou essa decisão, né, no final do dia eu tomei essa decisão, porque eu falei, a gente não tem credibilidade para a gente fazer essa investigação, né, sob a ótica da Americanas. Qualquer coisa que a gente disser, né, que descobriu, muito provavelmente vai ser disputada porque eu sou parte interessada nesse processo. Segundo subitem ali foi a de reestruturar o capital. Americanas, com inconsistência contábil ou fraude, era uma empresa que tinha uma dívida extremamente alta, né, mais de 40 bilhões de reais, e que precisava estruturar o seu capital. E aí, quem mexeu muito nesse bloco, né, foi a Camille Faria, que é a nossa CFO, e fez um trabalho belíssimo. Acho que para a gente que trabalha, né, esteve há muito tempo aí com reestruturação, talvez o caso da Americanas seja sob a ótica técnica, né, do desenho do processo de reestruturação do capital, um dos mais bem feitos aí nesses últimos 15 anos. E foi basicamente conduzido pela Camille. Que foi uma RJ. Foi uma RJ, mas uma RJ que, de fato, conseguiu fazer algo que o varejo tentou durante várias e várias RJs aí no passado, que é garantir que a indústria, né, não existe varejo sem indústria, não existe varejo se eu não consigo comprar dos meus fornecedores. Então a gente conseguiu garantir nesse plano de recuperação judicial que os fornecedores fossem tratados, aqueles fornecedores que decidissem continuar colaborando com a companhia, fossem tratados numa espécie de uma superclasse aí, com uma hierarquia de pagamentos muito melhor, até mesmo do que credores financeiros. Uhum. Acho que esse foi o grande segredo do plano de recuperação judicial da Americanas. E o terceiro item era como é que a gente, que foi o maior desafio, como é que a gente mantém a operação, talvez a palavra blindada seja forte, porque é impossível numa crise dessa você de verdade blindar a operação. Mas como é que deixa a operação minimamente protegida para continuar a procurar, né, ferramentas de melhoria de performance sem se abalar com a investigação, sem se abalar com a recuperação judicial. E eu acho que a gente conseguiu equilibrar bem esses 3 itens aí desse primeiro bloco, estancar a crise. Os outros 2 blocos eram gerar caixa operacional. Então, uma vez que a gente tivesse minimamente equacionada a questão da investigação financeira e operação, gerar caixa operacional. E aí o terceiro bloco é aquilo que é fundamental em qualquer empresa de varejo, que é como é que eu gero um crescimento sustentável a partir de agora. Uhum. Então, esse foi o plano de trabalho inicial ali. E na parte da recuperação, então explorando um pouco a parte da investigação. Tocou em paralelo o Comitê Independente, a CVM, essas pessoas estão respondendo lá criminalmente e tudo mais, e aí não tem nada a ver com a Operação Americanas, eles que respondam pelos crimes que cometeram, né? Estão sendo investigados? Como é que está isso? Estão sendo investigados, né? Alguns já devem ter sido indiciados, acho que saiu essa semana, inclusive, matérias aí na imprensa sobre consequências, né, das investigações da CVM, da própria CVM, indicando aí que 8 ex-executivos estariam sendo investigados por insider trading, basicamente porque quando eles venderam as ações. Exato. Quando foi informado que viria um cara de fora, né, que viria um outsider no Sérgio Rial, ocorreu uma venda que chamou a atenção da CVM, chamou a atenção da B3, uma venda mais alta de ações por parte desse grupo. Uhum. Né? E aí por isso que eles estão sendo investigados. E aí segue o rito do criminal, eles lá com os advogados. A parte da RJ, como é que foi esse desenho? Quem que aportou? Teve que aportar? Teve deságio? Como é que foi? Teve um pouco de tudo. Então, eu vou dividir em alguns blocos. Eu acho que teve um bloco de fornecedores e colaboradores. Tá?
Esse bloco pressupunha que se os fornecedores mantivessem as mesmas condições que eram dadas a Americanas em 2022, portanto um ano antes da crise, em termos de prazo médio de pagamento, quantidades e limites de crédito, a gente pagaria a dívida deles integralmente. Tá? Então esse bloco aí ele teve algo em torno de 5 bilhões dos 42 bilhões de reais equacionados. Adicionalmente, foi feito um segundo bloco de pagamentos, né, para aqueles credores que aceitassem um deságio maior do que 70%, mas quisessem receber seus valores à vista. Então, também aí teve uma outra parcela de dívida que foi resolvida nesse desenho. E aí veio o que se chama de opção de reestruturação 2, que é os acionistas aportaram 12, os acionistas de referência, né, aportou... Que é o trio. Que é o trio. Eles aportaram 12 bilhões de reais. Como contrapartida, credores financeiros converteram outros 12 bilhões de reais em equity nessa companhia, né? E isso aqui, esses 12 bilhões que eram liquidez, 100% deles foi para pagamento de credores. Uhum. 5 bi lá para os credores fornecedores que eu falei e os outros 7 bis aí para liquidar aquela modalidade de pagamento de quem queria a dívida recebida ali à vista. Agora, foi um esforço também grande deles, porque, pô, sei lá, 12 bi, quem tem, né, nesses níveis, o dinheiro não está em caixa, né? O dinheiro está em ações, está em propriedades, né? E eu acho que foi um compromisso, né, muito... foi fundamental para a sobrevivência da companhia, porque desses 12 bi, 2 bi vieram como DIP, vieram como um financiamento ali antes de ter o plano de recuperação desenhado, antes de ter todo o acordo com os credores financeiros, com os credores fornecedores. Então foi realmente um salto de fé ali de falar, eu acredito nessa companhia, vou colocar 2 bi e vou deixar entender o que está acontecendo aqui enquanto se trabalha para reestruturar o capital da companhia. Na sequência, ao se colocar os outros 10 bilhões de reais, também o compromisso com uma empresa que é uma empresa centenária. A Americanas é nascida em 1929, né? Então tem 95 anos aí de vida. E honestamente, esses 12 bilhões de reais que foram colocados na Americanas são 12 bi que, sob a ótica, né, de análise financeira pura, hoje você não tem retorno para esse valor. Talvez aí em muitos e muitos anos até a Americanas está em posição de voltar a valer, né, algo próximo a 25, 26 bi, que seria o suficiente para pagar a participação deles. De sabe se eles alavancaram para pagar? Não sei te dizer. Não. E aí a reestruturação financeira teve esses pilares. Em média tem um deságio de quanto para banco, para financeiro? Se você considerar, não vou considerar o deságio do equity, porque muitos converteram, muitos credores financeiros converteram aqueles 12 bi de dívida lá, tem as ações, talvez alguns tenham vendido, talvez outros tenham ficado com essas ações. Mas eu acho que, no geral, a gente conseguiu aí um recovery, né, dessa dívida entre 65% e 70%. Portanto, um deságio entre 30% e 35%. E hoje está em quanto o endividamento da empresa? A Americanas é a empresa menos endividada do varejo brasileiro hoje. Tá? A nossa dívida líquida ela é net zero. Então, não tenho dívida líquida hoje. Dívida bruta, ela está em torno de 1.600 bi, 1.700 bi de reais. Espetacularmente. Né? Numa debenture que é bullet, que vai se pagar daqui a 5 anos. Então, tá bem tranquilo. E a parte operacional, o que foi feito ali? Parte operacional, você imagina que uma empresa que veio... precisou, né, de uma fraude desse tamanho para esconder as suas ineficiências, ela não é uma empresa fácil de ser reestruturada. Então, a gente tem uma combinação ali de várias tarefas. Vou citar algumas. Né? A gente tem hoje talvez 3 grandes blocos aí de trabalho. O primeiro bloco de trabalho no comercial é reformatar toda a modulação, todo o sortimento da companhia. Qual sortimento vai em qual loja? Né? Então, redesenhar clusters de loja para entender o tamanho da loja que você tem ali, com qual demografia que está no entorno daquela loja, quem são os competidores ao redor daquela loja, quanto que eu tenho de renda disponível ali, e aí fazer ajuste de produto. A minha impressão quando eu frequentava Americanas era que era muito bagunçado, né? Tinha de tudo ali, né, cara? Você não sabia muito o que você ia encontrar. Era doce, era brinquedo, era panela. Ainda está reformulando isso? Não, mas não vai mudar muito. Essa é a pegada. Para atender ali a conveniência da pessoa. Essa é a pegada. Americanas, ela é uma loja
nas menores. Porque Ela foi é uma loja de mudando o mix, conveniência. né? Ele foi... Antes era mais conveniência, doce, bala, não sei o quê. Isso foi mudando ao longo dos anos. Foi mudando com o tempo. Mas a Americanas, ela vendeu... 95 anos também? E Tem que vendeu mudar, de tudo. né? Vendeu de tudo. Então já vendeu laranja na Americanas. Eu pegava umas balinhas de doce de caramelo na Americanas quando Você era pagava? pequeno. Não. Não, putz, peguei várias vezes quando ia com a minha mãe, eu pegava umas balinhas, a mãe ficava puta, cara. Eu pegava umas balinhas assim. Quem não pegou, né? É verdade. As minhas memórias de Americanas da infância são mais ou menos essas também. E aí, então você tá remodelando, não, mas Todo o sortimento mix, todo tá sendo... sortimento. Mas assim, no mix, acho que é importante isso. O que aconteceu? Você teve, nesses 10 anos aí eu estou falando 10 anos, talvez tenha sido um pouco mais, um pouco menos, mas nesses 10 anos aí de fraude, você teve uma mudança significativa de mix e de canal. Então você teve um fortalecimento do canal digital e você teve muita coisa de mix mais forte em eletroeletrônico, tá? Especialmente televisores, linha branca e tal. Vendidos tanto no canal digital quanto no canal físico. Uhum. O que a gente está fazendo agora, dentro desse trabalho de sortimento, é voltar um pouco para as origens da Americanas. A Americanas não tem, né, como operação, um modelo de venda assistida. Então, eu tenho uma televisão de 70 polegadas, 65 polegadas na loja, sem um vendedor especialista que consiga te mostrar as características do produto, não faz sentido. E aí o consumidor chegava na loja da Americanas. Vai comprar no ponto frio, sei lá. Comprava, desde que o preço fosse muito mais baixo. A de competição pelo preço, Exatamente. margem lá embaixo. Margem destruída. Então, isso aqui eu não tenho capacidade, não combina com o meu modelo de operação. E eu não vou ter um modelo que não seja um modelo de autoatendimento dentro das Americanas. Então, a gente falou, tá bom, com esse modelo aqui, o que a gente consegue fazer? E a gente dividiu em 4 grandes categorias hoje. Você tem uma categoria de eletro, né? E aí dentro de eletro você tem celular, que ainda continua uma categoria importante para a gente, e muita coisa de eletroportátil, que a Americanas também batedeira, destina. liquidificador, é muito fácil Chapinha, comprar. batedeira, sanduicheira, liquidificador, é coisa simples que você precisa no dia a dia. Aí a gente tem uma categoria que a gente chama de General Merchandising 3, que ela tem tudo aquilo que é higiene, beleza e limpeza. Tá? Uma categoria que está crescendo bastante dentro da Americanas hoje. A gente tem a categoria de GM2, que é basicamente nossa categoria de alimentos e bebidas, que é o carro-chefe. E você tem a categoria 1 ali, que é utilidade doméstica. Cameba, brinquedos, então, um pouco daquela quinquilharia tradicional de Americanas. É assim que a gente está indo como mix, olhando para frente, e aí ajustando isso, obviamente, loja a loja. Tá? E no digital, especificamente, a gente sai de um modelo de um marketplace tradicional, tá? Sem abandonar nenhum seller, essa é parte importante, Sim. mas muito focado. Compro muito. E muito focado agora em parceria com a indústria. Como o relacionamento com a indústria melhorou bastante, né? Talvez tenha sido o lado positivo da recuperação judicial. O relacionamento com a indústria melhorou bastante ao longo desses últimos 18 meses. Então, o que acontece na prática é que a gente falou, bom, já que esse relacionamento está legal aqui dentro do canal físico, vamos aproximar esse relacionamento também no canal digital. Então, a gente começa uma mudança aí um pouquinho gradual, né, no nosso marketplace, indo para um modelo talvez de partners place ali. Impactou vendas essa crise? Bastante. No digital, principalmente. No canal físico, a gente está crescendo. Então, o canal físico hoje cresce aí em torno de, na comparação com 2023, em torno de 20%. Uau! Está crescendo bastante. O canal digital, ele sofreu, eu diria, por 2 razões. Primeira razão que ele sofreu é que numa recuperação judicial... Você fica com medo de não receber. O cliente fala, pô, vou comprar, não vou receber. É isso. E do outro lado, o seller também fica com medo de vender pelo seu canal e não receber. Que são preocupações naturais de uma recuperação judicial, ainda que o seller, a gente não possa ficar com o dinheiro do seller, porque é apropriação indébita. Então, essa preocupação é uma preocupação muito mais, muito menos... mais psicológica, né? Mais irracional. É muito menos racional do que a do consumidor. Se você entra numa loja física, você vai, escolhe o seu produto, coloca embaixo do braço, acabou, passa no caixa. Sim. Se é recuperação judicial, não interessa, está lá. Então, teve esse primeiro momento. E o segundo momento o nosso marketplace ele estava desprovido de uma proposta de valor consistente. A gente concorria em preço, né? E aí era aquela concorrência difícil de preço baixo, super financiado, com entrega grátis, né, e muita verba de marketing.
Então, ele era bastante desestruturado do ponto de vista financeiro e gerava impacto negativo. Então, quando a gente fala que reduziu venda no canal digital, obviamente isso é uma preocupação, mas ao mesmo tempo eu começo a perder menos dinheiro no canal digital pelo fato de ter vendas agora mais rentáveis e mais equilibradas. Perfeito. E a parte de caixa? Como é que foi tratado? O outro pilar, né? Caixa, a situação de caixa da Americanas no 2023, e isso também é a chave aí da melhoria desse relacionamento com a indústria, ela foi uma situação de caixa privilegiada pelo Deep Financing. Então, o que aconteceu? A hora que entraram os 2 bilhões ali de Deep para a companhia, a gente começou a montar uma relação com a indústria em que a gente pagava basicamente tudo à vista. Às vezes, a gente pagava até antecipado. Tá? Então, com esse desenho, a gente viveu 2023 sem grandes problemas de caixa. Com o fechamento, com a aprovação e homologação da recuperação judicial, a gente teve que tirar um pouco de caixa da Americanas para pagar e para complementar aqueles 12 bilhões e pagar a dívida para fechar aquele recovery que eu te falei. A situação de caixa hoje ela é equilibrada, ela é uma situação de caixa que permite a gente viver relativamente bem aí pelos próximos 24 meses, mas, obviamente, aí aquele segundo pilar que eu falei, que é da geração de caixa operacional, ele tem que ser de verdade agora colocado para funcionar em velocidade máxima. Teve venda de ativo? Vendeu essas participações? Ainda não. Nada? Não, ainda Segurou não. tudo, natural da terra? Tudo. Não, a gente, assim, acho que os acionistas, conselho e Camille e eu ali como os principais diretores americanos, nós somos muito agnósticos com relação a isso. Uhum. Tá? O que não vai acontecer, e foi isso que apareceu ali no primeiro movimento de tentativa de venda dos ativos. Preço barato. Venda claro. de stress. Não, isso. E aí a gente falou, não precisamos. Situação de caixa permite segurar isso. Conversamos com os credores, né, porque esse dinheiro não vem para a companhia, esse dinheiro vai para pagamento de dívida. Então falamos, olha, não faz sentido fazer essa venda agora, vamos colocar isso no tempo e vamos garantir que a gente tenha um valor correto, justo então, por esses ativos. Então nem criou IPI para vender? Criamos o IPI. No plano, você já tem, até para deixar muito bem ajustado, pensando na venda desses ativos, a gente deixou lá as UPIs configuradas. Então, eu tenho uma UPI hortifruti, natural da terra, eu tenho uma UPI da Único, que é a Puquê Imaginário, tá? Eu tenho até uma UPI da AMI. Se eu tiver que usar, ótimo. Se eu não tiver que usar, ótimo também. Tá? Então, assim, está constituída para aparecer a ocasião, a gente vai e analisa. Não apareceu a ocasião, perfeito. Exceto o hortifruti. O hortifruti a gente tem a obrigação de vender no tempo. Ah, é? E aí o terceiro pilar é a expansão, que vocês estão tratando como? Expansão, a gente fez uma mudança, acho que aqui eu vou ter que fazer uma digressão muito, muito rápida. No 2023, tanto do lado financeiro, do lado da Camille, quanto do lado de operações, a decisão foi, até porque a gente veio no meio da crise, então a gente perdeu todos os principais diretores. Na sequência, a gente demitiu o segundo nível também, mais ou menos em maio do ano passado. Na sequência, a gente trouxe o terceiro nível para o segundo nível. Boa parte não funcionou, alguns funcionaram, então teve mais um nível de demissão. Mas isso significou que tanto o Camille quanto eu ficamos muito centralizadores ali e isso começou a atrapalhar o dia a dia das americanas. Camille veio da Álvares Marçal também? Não, Camille veio da TIM, ela foi antes Oi, então ela antes disso Banco de Investimento. Perfeito. E aí com esse desenho a gente falou, estamos muito centralizador e está atrapalhando, né, o dia a dia das americanas. Então vamos recompor esse grupo. Primeira recomposição veio com o Eduardo Noronha ali com a vice-presidência de gente e gestão, em substituição do Léo Ferreira, que fez um baita de um trabalho ali dentro, mas o Noronha veio muito mais com a pegada de gestão, né, até mais do que gente, que era a praia do Léo Ferreira, para me ajudar a colocar processos de novo dentro da Americanas. Depois disso, a gente remontou com a vinda do Osmair. Antes disso, na verdade, o Osmair voltou para a Americanas, que é o VP comercial. Trouxemos o Thiago Abate para cuidar da parte financeira ali na AMI e também no balcão de Americanas. O Fernando Soares para cuidar da parte de operações. O Noronha é ex-Metal Frio ou não? Não. Eu trabalhei com o Eduardo Noronha também, na época da Metal Frio lá. Eu acho que não. O Noronha estava na JBS antes, foi BRF, foi Ambev. E o Fernando era CEO da Domino's e veio para ser COO das Americanas. Por que eu estou te dizendo isso?
E agora o Renato Drummond para assumir ali o que a gente chamou de CDO, Chief Digitalization Officer. O Fernando, na parte de processos ali, agora passa a ser o cara extremamente importante para gerar uma padronização nas entregas, tanto de logística, quanto de operação de lojas, quanto de perda, quanto de real estate, renegociação do nosso acervo de real estate. E com isso, começar a entregar também sob a ótica de processos, mais valor para o nosso cliente quando ele estiver lá na loja. Então agora, com isso, geração de caixa operacional, a gente dá de fato uma acelerada. Legal. Ô, Léo, e me conta uma coisa, que o pessoal ainda não entendeu, muita gente entendeu. Você falou que tem. Vamos falar um pouco agora da fraude em si. Tiveram dois pilares. Um verba de marketing, o outro é o risco sacado. Como é que foi esse negócio da verba de marketing? Acho que o jeito mais fácil de explicar, não é fácil, mas o jeito menos complicado de explicar é se a gente usar um DRE e um balanço fictício aqui só para exemplificar o que era a fraude. Então, imagina uma companhia em que você tem venda de 100, um CMV, um custo da mercadoria vendida de 70, uma margem bruta de 30, despesas de 50 e, portanto, um EBITDA, né, negativo, um prejuízo de 20. Tá? Essa era a Americanas real, ou nas palavras dos próprios fraudadores, da vida como ela é. Tá? Hora que vinha esse número, eles olhavam e falavam, pô, isso aqui o mercado não quer ouvir. Então, como é que a gente vai trabalhar? E aí eles começavam lá a fazer, né, o desenho todo da fraude. E aí no final desse desenho todo, eles tinham um DRE que tinha 100 de vendas, eu estou sendo bastante superficial, porque às vezes até as vendas eram infladas. Mas vamos considerar 100 de vendas, 70 lá do CMV real, e inventavam cartas, né, de VPC, cartas de desconto de 30. Tá? Em que o cliente, teoricamente, o fornecedor dariam para eles verbas que não existiam, na verdade. Exatamente. Os caras fizeram sacanagem de ponta a ponta, né? Venda, não sei o que. Bom, vamos lá. Eu vou me ater aos fatos e não a juízo de valor. Mas então, na mecânica era isso. Então, 70, só que aí você ficava como? Você ficava com 100 de vendas, 70 de CMV menos os 30 de desconto. Então, portanto, 40 de CMV, logo 60 de margem bruta. Então, você já transformou 30 de margem bruta em 60 de margem bruta. Você tem 50 de despesas, gerou um lucro, um EBITDA de 10. Então saiu de um prejuízo de 20 para um lucro de 10. E era essa a ordem de grandeza? 30% mesmo? Estou chutando os números. Talvez em alguns meses sim, outros meses mais, outros meses menos. Você vai falar, pô, mas tudo bem, mas isso aqui você descobre no caixa. Né? Porque se você tem uma carta de desconto que é fantasiosa, você não vai pagar 70 menos 30 para o seu fornecedor. Você vai pagar 70 para o seu fornecedor. Sim. E aí o teu caixa vai estourar e o teu contas a pagar vai ficar reduzido demais até um dia que ele vai ficar negativo. Não existe contas a pagar negativo. Então, o que acontecia... Isso era a dinâmica do VPC dentro das peças de DRE e balanço. O risco sacado, ele entrava basicamente como um antídoto para o VPC. Então, ia-se atrás das instituições financeiras, pegava-se a dívida. Até 2017, eu acho que veio o CPC 25, que ajustou que risco sacado deveria ser demonstrado em balanço. Isso não era, eles não faziam isso, mesmo depois do CPC 25. Então, pegava-se lá, vamos dizer, um valor de risco sacado de 30, exatamente o mesmo valor do VPC, só para simplificar. Só que a hora que você pega esse risco sacado e você não classifica ele como uma dívida, que era o que eles faziam, eles jogavam isso como contas a pagar, você automaticamente... contas a pagar, que não virava negativo. Você ficava com 70, menos 30 do desconto inventado, mais 30 do risco sacado, que foi jogado como contas a pagar errado. Ou seja, você tem 70 de novo recomposto no teu contas a pagar. Tá? E o caixa está equilibrado. Porque o caixa se colocou, se injetou de fato 30 ali do risco sacado. Mas a baixa performance ia ser pega no caixa. Não, porque você pegou o risco sacado para ajudar. Entendi. E como o risco sacado não era demonstrado como dívida e estava consolidado de maneira sintética no contas a pagar, ninguém na Faria Lima, no conselho, nos acionistas, nas auditorias, ninguém via isso. Isso causou uma baita insegurança se essa prática não estava sendo feita nas outras empresas do varejo. Mas eu acho assim... eu estava discutindo esse tema recentemente.
Muita gente fala, pô, a compliance da Americanas falhou, a Americanas não tem governança. Americanas era a empresa do varejo mais credenciada, né, em termos de compliance, aqui no Brasil e fora. Então, todas as credenciadoras, tá? Acho que só o Proética que a gente não tinha de selo de credenciamento da nossa estrutura de governança. Então, a estrutura de governança estava lá. Quando se fala naquela manipulação dolosa de controles internos, o que se diz é o seguinte: você tem uma estrutura de governança íntegra, correta. Mas a informação não chega. A informação que é plugada nela não vai. É plugada errada. É que é compartimentalizada a informação. Você não tem como. Não sei se você consegue, com fraudadores, chegar nesse detalhamento quem está olhando ali, né? Então, mas eu acho que é mais do que isso. O fraudador conhece a sua estrutura de compliance. Ele sabe como ajustar. Vou te dar um exemplo que talvez ajude a ter uma comparação mais próxima do que aconteceu. Você se lembra como era viajar antes do 11 de setembro lá de 2001? Tranquilo, né? Entrava tudo. Sossegado. Bom, veio toda aquela catástrofe e todas as companhias aéreas, né, e todos os aeroportos mudaram seus sistemas de gestão. Uma das mudanças que as companhias aéreas fizeram foi deixar a cabine, o cockpit do piloto blindado. Tá? Eis que uma companhia afiliada da Lufthansa, a Germanwings, tem um copiloto que conhece o sistema de compliance da aeronave, né, e que está disposto a causar dano. Esse cara espera o piloto sair da cabine, né, para ir ao toalete, tranca o cockpit e, portanto, ninguém mais consegue entrar nesse cockpit. Né? Ele conhece o sistema, entende como funciona, está sentado ali no cockpit agora sozinho e resolve pegar esse avião com 200 pessoas e jogar no chão. E matou todo mundo. Né? É uma comparação dura, mas é uma comparação basicamente que diz para a gente o seguinte: sistemas de compliance, eles são importantíssimos, mas eles não são infalíveis. Quanto mais você conhece o sistema de compliance por dentro, maior a sua chance de ter sucesso numa tentativa de fraudar esse sistema de compliance. Uhum. A diferença você precisa de ética. Tá? Você precisa de gente ali na liderança das companhias que entenda o que é certo e o que é errado. Tá? Não é uma questão de meritocracia, que muito se falou também. Os incentivos estavam errados. Você tem os mesmos incentivos em praticamente todas as companhias do mundo. E não é todo mundo que faz esse tipo de ação que esses caras fizeram. Ô, Léo, e me conta uma coisa. Você é uma pessoa física, né? Que você, assim, qual que foi teu driver? Você falou, cara, vou resolver esse problema, vai ser bom para minha carreira, pra realização, propósito. O que você sentiu ali, cara? Me perguntaram isso na segunda-feira também, curiosamente. Minha decisão, né? Eu estava num momento de vida ali que eu já tinha decidido sair de reestruturação e estava montando o negócio de esporte e entretenimento que tinha começado já a funcionar relativamente bem. Minha decisão de vir para Americanas, ela é baseada em 3 fatores. O primeiro fator é que Americanas para quem trabalhou, né, no varejo por algum tempo, como foi o meu caso, Americanas é o ícone do varejo brasileiro. Uhum. Né? Então tem uma parte aí de deixa eu ajudar aqui esse ícone no melhor das minhas possibilidades. Segundo ponto, com tudo que eu tinha feito de reestruturação na vida, falei, eu acho que eu posso ajudar. Né? Então, se eu posso ajudar, eu estou disposto a fazer essa tentativa. E a terceira, eu estou indo para a parte final da minha carreira como executivo. Falei, eu vou fazer esse último stint aí de Americanas. Meu único interesse ali é fazer o melhor trabalho possível, né, dentro das minhas capacidades e ver se a gente consegue chegar do outro lado. São 30 mil pessoas, portanto 30 mil famílias, né, que dependem da gente. Responsa. Se considerar, né, todo o entorno, nós estamos falando de 300 mil pessoas. São mais ou menos 60 milhões de brasileiros que passam pelas Americanas todos os meses. Né? E é uma companhia que todo mundo, praticamente, especialmente pessoal aí de mais de 30 anos, tem alguma memória afetiva relacionada à Americanas. Ela trabalha muito bem sazonalidade, ela é uma empresa de indulgência para a classe média, média-baixa, que eu acho que tem um valor importante. Do lado social, ela é uma empresa de primeiro emprego. Né? Então a gente consegue tirar gente interessada, né, que queira trabalhar,
de uma situação ali de primeiro emprego e trazer até vice-presidência. O Osmair, que é o vice-presidente comercial da Americanas, é um cara que começou como operador de loja em São José do Rio Preto em 1973 e hoje é o VP comercial da Americanas. Fantástico. Então, acho que tudo isso coloca a Americanas numa posição diferente de qualquer outra companhia brasileira. E, como executivo, isso me chamou muito a atenção. Perfeito, Léo. Pô, Léo, obrigado pela presença, né? Finalmente aí. Tava Puta te devendo história, cara, história, parabéns pelo sucesso. Desejo todo sucesso para você sabe disso, para Americanas também. É como você falou, né? Memória afetiva de todo mundo, a maioria das pessoas mais de 30 já esteve numa loja Americanas e da Americanas, e eu compro online também até hoje. Não vou mais na loja, mas compro online. E é isso, cara. Obrigado, parabéns, viu? Obrigado, tem muito para fazer ainda. O jogo não tá ganho, não. Acho que a primeira parte foi feita, mas tem uma parte difícil agora de gerar. O que é agora? É gerar o resultado, o EBITDA mesmo. Qual que é o EBITDA da Americanas hoje? Esse eu não posso te falar. Posso te falar? Do último ano, 23. 23 a gente fechou em 1 bi e 600 negativos, se não me engano, alguma coisa assim. Tá? Mas ele é tão bagunçado, né? Por conta de ajustes da fraude, por conta de ajustes relacionados a impactos fiscais da fraude, que ele não é um bom número. Então vamos esperar 2024 sair, né? É isso aí. Tá bom, Léo. Obrigado, viu? Prazer. Pessoal, muito obrigado. Chegamos ao final de mais um episódio e até breve.